Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindas! Vamos começar o ano falando de bastante quilting por aqui. Meu nome é Fábia Diniz, para quem não me conhece, eu sou professora de quilting e tenho esse canal aqui no YouTube já há alguns anos, mas eu confesso para vocês que eu andei um pouco ausente. Mas esse ano, agora começando, o meu projeto aqui com vocês é convidar vocês a vir participar, a vir assistir. Todas as semanas eu vou deixar um vídeo novo aqui, trazendo dicas, trazendo alguns ensinamentos para vocês no Quilting Livre. Afinal, o canal Fábia Diniz Quilting foi criado justamente para isso, para a gente estar conversando, para eu poder trazer dicas e ensinamentos para vocês sobre o Quilting Livre. E se você é novo aqui no canal, eu ensino quilting há alguns anos. E tenho também uma loja com vários suprimentos. O que eu falo que é suprimentos? Várias ferramentas que é para ajudar a facilitar o nosso dia a dia no quilting. Então, se vocês já tiveram curiosidade, ou se vocês já são clientes, conhecem, ou se já me encontraram nas feiras de patchwork, sabe que eu tenho vários stencils. A minha ideia hoje aqui é trazer para vocês alguns stencils. Eu vou ensinar o que todo mundo me pergunta nas feiras. Como que eu trabalho determinado stencil? Como que eu caminho? Então, no quilting, todos os designs de quilting livre, o quilting livre, ele é uma linha contínua. É como se eu pegasse uma caneta e fosse desenhar, sem tirar essa caneta do papel, ou tirando o menos possível. Então, o stencil, todos os stencils têm um caminho, um começo e um final. Alguns são bem simples, alguns têm uns truquezinhos e é esses truques que eu quero trazer aqui para vocês. Também quero trazer para vocês as opções que um único stencil pode dar. Então, às vezes a gente olha um desenho de um stencil, mas se a gente não sentar, não desenhar, não colocar no papel, vocês não vão descobrir que aquele único stencil pode dar uma variedade de desenhos diferentes. Então, a minha intenção aqui, nessa jornada que eu vou fazer com vocês durante esse ano, é mostrar para vocês todas as opções, a gente explorar o máximo possível cada stencil. Então, se eu tenho um stencil que a princípio ele parece simples, fácil, com ele eu consigo fazer vários desenhos. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E aí você me fala, olha Fábia, mas eu estou apenas começando no quilting. Não se preocupe, o stencil ele está aí para ajudar. Tanto você que já sabe, que já quilta bastante, eu, por exemplo, eu uso bastante o recurso dos stencils. E para quem está começando é melhor ainda, porque quando a gente transfere um desenho de um stencil para um tecido, ele já está ali o caminho que eu tenho que seguir. Então fica muito mais fácil. A única coisa que você tem que se preocupar é em dominar o seu movimento na máquina. Então, eu estou aqui com a minha máquina é uma hand quilter, é uma máquina long arm estacionária, porque ela está na mesa para quilting. Então, é uma máquina própria para quilting. Mas qualquer máquina vai fazer o quilting. Independente se você tem uma máquina pequena, uma máquina doméstica, qualquer máquina, você fazendo as adaptações, você vai conseguir fazer seu trabalho. Então não tenha medo, não coloque empecilhos achando, eu não tenho tal máquina, eu não tenho tal coisa. Não, o quilting ele está aí para todo mundo. E eu quero mostrar para vocês aqui nesse canal, eu tenho vários vídeos que vocês podem assistir, que eu mostro desde o comecinho como que faz. Então se você tem noção do que você vai fazer, nada é impossível. É só você seguir a técnica, é só você seguir o passo a passo. Foi para isso que eu criei os meus cursos online, para poder atingir a todas as pessoas, todas as alunas, independente do lugar onde vocês moram. Então, como esse canal do YouTube que me aproxima de você, o curso online ele está aí para ficar bem próximo a você. Então, se você não é minha aluna, pense com carinho, venha fazer o curso que eu tenho certeza que você vai amar. Você vai aprender desde o começo. Então, o meu primeiro curso foi o Essência do Quilting. É um curso que eu vou ensinando aos poucos, passo a passo, cada movimento. Então, o que seria o movimento? É você saber levar o tecido na máquina, como você tem que movimentar esse tecido para poder criar os designs. Vou mostrar hoje, escolhi para vocês um stencil que eu chamo stencil de background.
Então, o que seria stencil de background? É uma palavra complicada, uma palavra que vem do inglês, mas o background é o fundo, é o preenchimento. Então, se eu tenho uma aplicação, se eu tenho um bloco, se eu tenho uma superfície de tecido e eu quero preencher aquele fundo com um único design, eu vou usar um stencil de background. Então, eu quero preencher o fundo, eu quero preencher o background. Então, eu trouxe aqui um dos stencils, é o 0011, que está lá na minha loja. Ele é bem bonitinho, vocês vão ver, eu vou fazer aqui com vocês várias opções que esse stencil, um único stencil, pode trazer para vocês. E vocês vão ver aqui na máquina o resultado, como ele fica bonito em qualquer tipo de trabalho. Então, vou mostrar para vocês que eu gosto muito de desenhar, falar, explicar, ensinar desenhando. Nos meus cursos tudo é assim. Eu mostro para vocês desenhando passo a passo o caminho que vocês têm que fazer para depois mostrar também na máquina como é esse caminho. Então, acompanhe comigo, eu vou mostrar certinho o desenho. Então, já estou aqui, eu estou com o stencil que eu escolhi para esse vídeo de hoje e aqui está o meu sanduíche. Então, o sanduíche eu tenho o forro, a manta e o topo, aonde eu vou trabalhar, tá? Aqui no caso eu estou com tecido escuro, mas poderia ser também um sanduíche com tecido claro. Então, eu posso usar o stencil das duas maneiras. Então, vamos dizer, eu estou com o meu stencil aqui, eu vou transferir todo esse desenho para o tecido. É assim que a gente começa. Eu posso transferir esse desenho, eu posso usar o gizinho panda, eu vou passando devagarzinho em cada um. Eu posso usar a lapiseira de cerâmica, que ela tem um traçado bem fininho, posso usar. Temos também esse lápis, né, que é o lápis do giz panda, que a gente vai apontando ele, né, vai rodando a cordinha e vai abrindo, então posso transferir com o lápis. Lapiseira de giz, então quando o tecido é escuro eu tenho muitas opções de materiais para fazer essa transferência. E tenho aqui também a minha caixinha, o Transfer Pad. A minha tá até velhinha, que eu uso muito isso no dia a dia. Então, o stencil, ele tem um lado que é mais liso e um lado que ele é um pouquinho mais áspero. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com o lado liso, mas das duas maneiras funciona do mesmo jeito. Então, se eu for usar o meu Transfer Pad, vou mostrar para vocês o que é o Transfer Pad. Quando eu abro essa minha tampinha, aqui dentro vai um pó que é compatível com tecido, tá? Não é um pó comum, é um pó próprio para eu poder transferir o meu desenho e quando eu terminar eu consigo apagar e eliminar todo o resíduo do tecido. Então, sempre que eu for usar, eu bato a minha caixinha para esse pó poder descer. Aqui eu tenho uma almofadinha e eu só faço isso aqui, olha, eu só espalho, eu não preciso bater a caixinha no stencil, só corro ela por cima de todo o desenho. E aí eu transfiro esse desenho para o tecido. Então, isso seria para um tecido escuro. Se eu estou trabalhando com um tecido mais claro, talvez esse tom que eu escolhi, um verdinho água, até eu transfira com o branco. Mas eu trouxe como opção, vamos dizer que ele seja bem clarinho, que você não consiga usar os materiais de transferir brancos, que não vai aparecer tanto. Então, para esse caso, eu gosto de usar ou a canetinha Friction, aquela fantasminha que apaga com calor, ou a canetinha que apaga com água, né? Ela é hidrossolúvel, então eu venho traçando, vou para a máquina, faço quilting e depois eu só umedeço a área e essa marcação toda desaparece, né? Eu posso lavar a minha peça ou eu posso simplesmente borrifar a água e vai desaparecer. Se eu usar a fantasminha, o que eu gosto de fazer? Eu viria aqui, olha, ia traçando todo o desenho, né? Tudo vou transferindo para o tecido. E com a canetinha Friction, eu gosto de eliminar, eu não gosto de sentar o ferro em cima do sanduíche, porque isso faz com que a sua manta perca um pouco a dimensão, que ela fique achatada. Então, acaba achatando um pouco demais o seu quilting.
Então, eu gosto de vir com o vapor do ferro, né? Algumas pessoas usam secador de cabelo. Eu tenho um pouco de medo do secador de cabelo porque às vezes ele pode esquentar demais e acabar causando manchas no seu tecido, queimando o tecido mesmo. Bom, então vamos trabalhar, hoje eu vou trabalhar com esse aqui, é um azul marinho, né? Se eu não gostei, eu quero apagar, eu posso vir, olha, com uma escovinha eu já tiro o excesso. Ou no final do meu trabalho eu também venho com o vapor do ferro, ele elimina todo o traçado que eu fiz. Então vamos lá, eu vou transferir para vocês verem esse desenho, como ele fica interessante. Bom, desenho já transferido, às vezes algumas partes se ficarem muito clarinha, vocês podem vir ou com o giz ou com passar novamente, né? Então, às vezes eu sempre tenho um gizinho do lado, olha, e só reforçar aqui para vocês enxergarem. Então, esse seria o desenho do nosso stencil, o BG Background 0011. É esse que a gente vai trabalhar hoje aqui no vídeo. Então, vamos dizer, eu estou com o meu tecido, por onde eu começo? Como eu vou fazer esse desenho? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de desenhar tudo aquilo que eu quero explicar para vocês. Então, eu vou também transferir o desenho aqui para o quadro para mostrar para vocês. Então, já transferi o desenho aqui para o quadro, só para eu poder desenhar e mostrar para vocês. Então, muitas pessoas me perguntam, quem não está acostumado a trabalhar com stencil, eu vou até colocar aqui no tecido escuro para vocês enxergarem. Todo o stencil tem essas áreas que a gente chama de pontes. Então, as pessoas me perguntam, mas eu venho fazendo o quilting aqui, eu tenho que parar com a máquina, arrematar para ir para lá? Não, gente, isso aqui é simplesmente uma ponte para que o stencil não desmonte, o stencil fique uma peça única. Então, a gente tem esses espacinhos, mas não quer dizer que você está fazendo quilting, você tem que parar. A gente vai de uma forma contínua. Se vocês quiserem emendar por exemplo, aqui eu tenho uma ponte, ó, emendar aqui e aqui, pode. Mas na máquina vocês vão entender. Então, esse design, eu acho ele muito bonito, ele dá um efeito geométrico muito interessante. Vocês podem usar esse design tanto em peças masculinas, peças infantis, e fica muito interessante, vocês vão ver depois na máquina. Então, qual que é a ideia aqui de movimento? Como eu trabalharia esse movimento? Por onde eu começo? Então, a gente tem várias maneiras. No quilting, a gente tem vários caminhos que no final vocês vão ter o mesmo resultado. Escolha aquele que é mais confortável. Eu gosto nesse daqui, vocês podem fazer primeiro todas as horizontais. Então, vou construindo aqui todas as horizontais, chego no final, eu desço, volto por aqui, desço, volto por aqui, desço, volto. Então, faço todas as horizontais primeiro. Depois eu vou subindo e vou fazendo as verticais. Então, se vocês pensarem nisso, essa seria um caminho. Então, faço horizontais primeiro, depois volto fazendo na vertical. Então, nesse caso aqui, seria isso daqui. Se eu começo por aqui, ó, eu venho, encostei aqui, vou andando com a máquina, ó, vou fazendo tudo que é horizontal. Então, se vocês notarem, ele parece um zigue-zague mais aberto. Cheguei no final, vamos dizer, meu trabalho termina aqui, o meu sanduíche termina aqui, eu posso andar pela lateral ou eu já posso vir aqui, ó, e andar por esse Vzinho aqui dessa lateral, para alcançar a outra horizontal. E aí a gente vai caminhando na máquina dessa maneira. Então, posso construir dessa maneira. A outra maneira, quando a gente faz, eu gosto também muito, você pode vir, faço, por exemplo, a horizontal, desço a vertical aqui, ó, por um lado e subo pelo outro. Então, eu desço e subo. De novo, horizontal. Então, eu posso ir caminhando dessa maneira, desço e subo. Então, faço isso e faço isso. Quando eu voltar, eu venho fechando essas de baixo.
Então, poderia ser, olha, número 1, número 2, número 3, número 4, vou, e depois eu volto, e volto, e volto. Então, seria dessa, vou fazer aqui embaixo para vocês entenderem esse pensamento, ó. Se eu vier aqui, quando eu for descer, eu faço esse, subo, vou para frente, desço, subo, vou para frente, desço, subo, vou para frente. Então, às vezes no quilting, a gente encontrou uma forma de fazer, eu gosto de ir cantando na cabeça essa sequência. Cheguei aqui no final do trabalho, eu volto fechando essa parte toda de baixo, olha. Volta, volta até o começo. Agora eu vou começar uma nova sequência, então vou para frente, desço, subo. Vou para frente, desço, subo. Vou para frente, desço, subo e assim a gente vai completando todos eles. Chegou no final, só vem voltando e fechando o design aqui embaixo. Quando eu terminar tudo, essa lateral aqui ficou sem fazer. Então, eu venho, fecho e termino aonde eu comecei, tá? Seria essa hipótese. Vamos dizer que vocês optaram, essa tá complicado, eu não consigo entender. Mas, às vezes, essa é uma maneira bem fácil. Vamos dizer que vocês querem fazer todas as horizontais primeiro. Então, vou até pegar uma caneta de outra cor, para não fazer muita confusão aqui. Então, olha, eu venho, faço primeiro a horizontal, ando aqui, alcanço a segunda, vou todas as horizontais primeiro. Aqui eu tenho duas, então aqui eu já vou e fecho esse balãozinho aqui da parte de baixo, ó. Então, eu já concluí esse trabalho. Desço, vou fazer a mesma coisa na carreira de baixo, vou e volto. Faço todas as horizontais. Vamos dizer, eu vou terminar aqui. Eu vou terminar nesse ponto, porque quando eu descer aqui, eu venho essa, termino aqui. Aí eu vou começar a fechar as verticais. Então, eu subo a primeira. Chegou aqui, eu vou andar por fora do meu trabalho. Como, vamos dizer, meu sanduíche acabou, eu ando por fora. Desço aqui, ó. Desço por um lado e subo pelo outro lado. Então, posso fazer toda. Ando por fora, desce por um lado, como assim, se eu descesse pela esquerda, eu subo pela direita. E aí, eu vou completando. Ando por fora e vou fazendo isso aqui. Então, a maneira que for mais fácil para você. Se é mais fácil para vocês trabalharem primeiro horizontais e depois as verticais, faça dessa maneira. Se for mais fácil essa que você, à medida que você vai descendo, você já vai fechando e construindo o desenho. Eu gosto muito dessa maneira aqui. Então, anda uma para frente, desce, sobe, anda uma para frente, desce, sobe e depois volta fechando todos embaixo. Na próxima carreira, repete tudo novamente, tá? Então, eu tô com o sanduíche aqui, olha, já marcado, como eu tinha mostrado para vocês. Marquei com o pozinho do Transfer Pad. Então, se eu tiver na máquina, eu posso vir aqui primeiro fazer todas essas horizontais, depois todas as verticais, ou eu já posso descer, ó. Venho, desço, subo para frente, desce, sobe e assim por diante, tá? Como eu falei para vocês, esse é o desenho básico desse nosso stencil, que é o 0011, né? É um stencil de background. Se eu quiser trazer mais elementos, eu posso florear. Então, essa seria a forma simples dele. Todas as linhas do stencil, só vou quiltar isso e o meu trabalho está pronto. Vamos dizer que você fala assim, olha, mas eu queria alguma coisa mais elaborada, eu posso botar mais alguma coisa? Sim, a gente pode ir aumentando e trazendo mais elementos. Então, se eu quero colocar mais coisas aqui, eu posso vir, à medida que eu subir desse, fechei esse triângulo, eu posso entrar aqui, olha, e fechar ele com linhas retas. Então, a linha reta eu vou, encosto, desço, volto. Então, eu posso ir preenchendo cada ou linha reta ou tipo vai e vem. Pode ser um vai e vem bem juntinho para dar uma sensação de micro quilting, ou pode ser um vai e vem mais aberto. Então, eu posso vir e fechar todos esses balõezinhos aqui, ó.
Quando eu fizer isso, essa parte aqui, como se fosse uma estrelinha, ela vai subir e a minha manta vai pular. Então, eu posso abaixar essa área. O quilting, ele se trata disso. A gente abaixa determinadas áreas para outras áreas aparecerem mais. Então, essa seria uma opção. Outra opção, eu posso, em vez de preencher os balõezinhos, né, para a estrelinha subir, eu posso vir aqui e fechar com quilting essa estrelinha. E deixar só os balõezinhos sem preenchimento. Olha como fica. Então, eu vou andando assim, ó, de um para o outro. É lógico, aqui eu preencheria ele inteiro, porque eu quero abaixar ele todo. Daqui eu já pulo para o lado de cá e vou preenchendo ele todo. Daqui eu já pulo e venho para cá. Então, isso já traria um segundo visual, um visual diferente para o trabalho de vocês. Vamos dizer que você fala assim, eu não gosto muito, não quero muita linha, eu não quero muito microquilting, mas eu quero abaixar um pouco mais essa manta. Eu posso pegar novamente o meu stencil, eu tracei ele aqui, ó, uma vez aqui. Eu posso deslocar esse stencil para metade e para metade, fazendo com que, não sei se vocês vão enxergar, vou aproximar bem, eu vou criar um segundo elemento aqui no meio. Então, eu acabo trazendo mais linhas para o meu stencil. Então, às vezes, o gostoso é isso, é pegar um stencil, desenhar e brincar, trançar ele. Olha, eu posso vir fazer isso aqui, eu já crio um segundo desenho. Eu vou fazer esse aqui primeiro, depois eu faço o outro para vocês verem. Então, olha, eu coloco ele na metade, como se ele estivesse no meio da estrelinha. E venho novamente com a minha caixinha de transfer pad e passo uma segunda vez. Então, vou passar só aqui na parte de cima para vocês verem como que fica. Então, olha que interessante, como eu acrescento mais linhas. Então, eu vou fazer a parte simples para vocês, vou fazer uma parte com as duas passadas, vou fazer uma parte com o preenchimento do balãozinho e outra parte eu vou fazer com o preenchimento da estrelinha, aqui no tecido. Então, vamos lá na máquina, vocês vão me acompanhar passo a passo como que eu vou fazer isso na máquina. Eu já estou aqui na máquina com meu sanduichinho, então eu vou tentar fazer para vocês as duas opções, tá? A primeira coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu estou na máquina, eu sempre monto um sanduichinho com a mesma manta. Aqui no caso, esse sanduichinho, olha, ele tem uma manta e uma parte dele aqui eu coloquei duas mantas. Então, quando eu quero usar duas mantas, para a gente poder regular a tensão do ponto. Então, é sempre bom, eu já fiz um teste aqui, a tensão tá boa, vocês sempre regulem a tensão do ponto antes de começar. Então, vou começar mostrando para vocês a opção de fazer primeiro todas as horizontais. Então, primeira coisa, eu trago a linha de baixo para cima, isso em qualquer máquina, tá, gente? Eu tô aqui com uma hand quilter, uma Capri da hand quilter, que é uma long arm, mas na sua máquina doméstica é da mesma maneira. Então, trouxe a linha de baixo para cima, eu volto a agulha no mesmo ponto. Aqui, eu acabei não colocando, mas eu gosto de alfinetar o meu sanduíche para isso não sair do lugar. Então, mas vamos assim mesmo. Então, seguro essa linha, eu nunca deixo essa linha solta, eu sempre seguro ela aqui na mão de alguma maneira antes de começar. E às vezes eu dou um ou dois pontinhos assim no mesmo lugar, olha, só para travar. Agora eu vou começar e vou seguir o desenho. Fiz um pouco, eu já posso soltar esse rabichinho e deixo aqui. No final eu venho e arremato essa linha que sobra, que é a linha de baixo e a linha de cima. Então, vou fazendo a horizontal, vou e volto. Então, eu vim aqui até o finalzinho, vamos dizer que meu sanduíche acabou aqui. Se eu não tenho mais espaço, eu posso andar pela lateral, mas aqui eu já vou voltar para fechar essa primeira carreira de horizontais.
Então, olha, fiz 3,5 carreiras aqui, porque eu quero deixar a outra metade para a gente fazer com o outro movimento. Então, o stencil, às vezes vocês vão perceber, olha, bem de pertinho aqui, ó, eu não passei exatamente em cima do risco. Não tem problema, porque o stencil ele tá aqui para me dar uma direção de caminho, né? Para me dar, a hora que eu apagar toda a marcação, vai ficar só a linha. E ninguém vai saber se eu passei ou não em cima da linha. Outra coisa, se eu não quiser fazer agora as verticais, quiser só os balãozinhos na horizontal, eu só ando essa parte e não faço a outra parte. Mas vamos lá, eu vou completar esse daqui agora, esse lado de cá, com as verticais. Vou começar por aqui para fechar até o outro lado. Então, fiz a primeira, vamos dizer que aqui acabou, olha, minha manta acaba aqui. Eu posso andando aqui por fora, ou eu posso fazer simular que eu tenho um Vzinho aqui para poder trazer e fazer a segunda carreira. Outra opção, eu posso ir fazendo, trançando ele para um lado, para o outro. Quando eu voltar, eu volto também trançando. O que importa é a gente quiltar todas as linhas para completar o desenho. E se vocês notarem, eu terminei exatamente aonde eu comecei. Então, se eu comecei aqui, eu fiz essa parte de cima do meu sanduíche com o caminho, que eu vou todas as horizontais, depois eu volto fechando as verticais. Agora eu vou andar aqui para a parte de baixo e vou mostrar para vocês aquela segunda opção, que a gente anda para frente, desce, sobe, anda para frente, que a gente vai cantando na cabeça. Então, se eu preciso, vamos supor que isso aqui seja um trabalho. Eu estou fazendo isso aqui como sendo a parte de uma nécessaire, né? Olha como fica bonito esse design para uma nécessaire. Então, eu posso andar por cima daquilo que eu já quiltei. A gente chama disso de backtracking. Então, eu vou quiltando devagarzinho sobre aquilo para me trazer aqui, a partir daqui, começar o meu design. Então, vou começar aqui, como eu falei para vocês lá no desenho. Eu vou um para frente, chegou aqui, desço, subo, um para frente. Um para frente, agora vou descer. Desci, subi, vou um para frente novamente. Fechei todo indo um para frente, desce, sobe. Agora eu volto nessa parte de baixo e vou fechando essa tampa de baixo aqui. Fechei e completei todas as minhas estrelinhas. Vou reiniciar da mesma maneira. Então, sempre um para frente, subo, desço, subo, para frente, desce, sobe e depois volta fechando. Olha, design todo pronto, tá? Então, eu fiz a marcação, eu só quiltei as linhas simples do stencil. Então, esse seria todo o design. Olha, quase que a minha marcação já sumiu inteira, mas depois eu vou passar ou a escova ou o vapor do ferro e eu acabo de eliminar. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Essa é a forma simples. Eu posso agora vir em cada balãozinho desse, como eu falei para vocês, e vim preenchendo esse balãozinho para abaixar a manta aqui e essa estrelinha subir.
Então, eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem o efeito visual que isso dá. Às vezes, a gente preenchendo algumas partes do design, né? Você já consegue outra variação. Então aqui eu fiz um pedacinho, preenchi ele, né? Normalmente a gente quando usa preenchimento, eu gosto muito de usar a linha da mesma cor do tecido, quando a gente faz esses preenchimentos. Mas aqui no caso eu estou usando uma linha que contraste, para vocês poderem enxergar melhor, né, no vídeo, para ficar mais fácil. Então ele dá um efeito também de colorir. Então é como se eu estivesse colorindo o meu trabalho e aí ele aparece também a linha da cor. Então aqui nesse canto eu preenchi só os balãozinhos. E nesse outro canto aqui eu vou preencher a estrelinha para vocês verem como ela fica. Então o balãozinho eu fui fazendo na horizontal e outros o vai e vem na vertical. Da estrelinha, em vez de fazer na horizontal, eu vou fazer na diagonal. Tá? Então eu posso começar por aqui, eu vou aumentando até passar para cá. Daqui eu já passo para a próxima e assim por diante. Então vou pegar nessa ponta aqui porque a minha primeira estrelinha não tá muito completa lá, porque o tecido termina ali. Vou fazer essa carreira aqui para vocês verem como seria o efeito visual preenchendo a estrelinha. Então, essa seria uma opção se vocês quiserem continuar preenchendo com o vai e vem, vai e vem. Mas eu posso escolher um outro tipo de design para preencher. Poderia até ser um mini caminho de bêbado, eu vou fechando todo ela. A intenção é colocar a linha, abaixar essa manta. Então, vou continuar aqui com a linha reta, do jeito que eu estava fazendo. Então, fiz aqui só para vocês terem ideia, indo no vai e vem, poderia fazer também um mini caminho sem fim, né? Com o caminho de bêbado menorzinho, porque a minha intenção é abaixar essa manta para essa outra levantar. Então, eu vou tirar da máquina, toda vez que a gente faz o arremate final, eu subo a minha agulha, eu seguro a linha da agulha na mão, abaixo a agulha, ela vai pescar a linha de baixo e aí eu subo a linha de baixo. Com as duas aqui, eu corto e depois eu venho aqui e arremato esses rabichinhos. Então, essa seria a proposta que eu queria passar para vocês hoje, tá? Aqui completo. Eu já tirei a marcação. Eu posso usar aquela minha escovinha ou a gente pode usar também um paninho de microfibra desses que a gente encontra. Olha, ela é só passar e ele já remove toda a marcação do meu sanduíche. E aí você já tem o seu sanduíche quiltado. Então, como vocês viram, a gente fez hoje, eu quis trabalhar hoje com vocês, o stencil de background. Esse é o 0011. Então, se você não tem ele, gostou do design, ele tá lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem o link do nosso site, que é o fabiadiniz.com. Você clica em loja e lá você vai ter não só esse stencil, mas outros, tá? Então, fica muito interessante. E outra coisa mais legal, eu usei uma linha de contraste e no avesso também eu usei uma linha que contrasta. Então eu tenho ele dupla face.
O que que eu posso fazer com isso? Porque todo mundo fala assim, ah, mas é só para treino? Não, eu posso agora refilar ele e fazer uma bela nécessaire, colocar um viés de acabamento e fica uma nécessairezinha ou uma carteira. Então a gente nunca perde. Ou eu faço um joguinho americano, um paninho de mesa, vocês, a criatividade de vocês. A gente nunca perde os treinos. E quilting é isso. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente vai para a máquina, quanto mais a gente brinca com esses desenhos, a gente encontra desenhos novos, a gente amacia a mão, a gente pega mais prática. Então eu incentivo vocês, vão para a máquina, montem um sanduíche pequeno, façam testes e vão brincando. E nunca deixe de quiltar a sua peça de patchwork. Você mesma tem condições de fazer isso. Então, se você é uma apaixonada por quilting como eu quero mostrar para vocês que eu tenho vários cursos online. Então, como eu falei no começo do vídeo, o Essência do Quilting é um curso completo que vai trazer para vocês toda a base, todo o ensinamento, fora muitos, mas muitos designs de quilting para vocês trabalharem, tudo ensinado bem tranquilo, com calma, com didática, passo a passo. Vocês vão ter uma apostila igual a essa minha, com todos os desenhos, caderno de exercício. E eu não parei no Essência, né? Depois do Essência, eu fiz o Caminho das Plumas, que é um curso também completo, que fala só sobre plumas e microquilting. Então, é uma riqueza, esse curso é fantástico. Fora isso, eu tenho o último curso que eu lancei agora o ano passado, que é o curso de grids, que trabalha muitos designs muito parecido com isso que a gente fez hoje aqui. Mas também é um curso completo, com mais de 100 desenhos diferentes, que eu ensino como vocês vão trabalhar todo esse caminho que o quilting faz, onde começa, onde termina. Então, não tenha medo, o quilting é isso. Se você entender como é feito, aonde você vai começar, como você tem que caminhar, como você vai movimentar o seu tecido, nada é impossível. Então, venha para o curso que eu tenho certeza, olha que meta boa para esse ano, vamos começar o curso, eu tenho certeza que você vai gostar e vai se apaixonar pelo quilting livre, assim como eu. Então, a minha proposta para esse ano é a gente estar aqui nesse canal mais próximas, eu vou trazer para vocês vários vídeos como esses, dando ideias de como vocês podem usar o stencil, as variações de design que vocês podem conseguir com um único stencil. E stencil a gente tem vários. Esse que a gente viu hoje é um de background, mas nós temos stencil de molduras para a gente preencher faixinhas, preencher barras. Então, vou trazer todas essas ideias aí ao longo desse projeto para esse ano e eu espero que você venha comigo. Então, vejo vocês agora no próximo vídeo.